Tá na hora das notícias do Esporte Clube do Recife, o Leão da Praça da Bandeira. Elenco se reapresentou e programação para início de intertemporada já está definida. Grande abraço, muito boa noite para você, Marcos Vinícius Calado. Valeu, Maílson, um abraço a você, um abraço Diego, Miguel, Moisés, a todos que estão conosco essa sexta-feira. Exatamente, Maílson, depois de 11 dias de recesso, o elenco do Sport se reapresentou hoje à tarde no CT, dando início ao protocolo inicial, né, o protocolo da intertemporada, que será nesse momento até realizado nesses primeiros dias, e os atletas do esporte retornando às atividades, já visando o jogo contra o Juventude pela Série A do Brasileiro no mês de julho. Pois é, Diego, o esporte tá voltando aí a trabalhar. O Daniel Paulista vai ter um tempo significativo aí para poder, de fato, preparar o time que ele tem, aguardar alguns jogadores também. De repente, se o esporte conseguir contratar alguém aí nesse meio tempo e for chegando, mesmo que não tenha sua regularização ainda, porque talvez só pegue a janela lá do mês de julho, mas pode trabalhar. Então, assim, o esporte vai ter uma coisa que é muito anormal, que é tempo, em meio a um campeonato brasileiro. Não apenas tempo, né, Maílson, mas também o tempo, né, a questão do mercado se movimentar para o esporte trazer peças interessantes para agregar ao elenco atual. Só que o tempo para o Daniel Paulista vai ser importante para que a equipe consiga assimilar a sua ideia de trabalho. Coisa que o esporte até agora, nessa temporada, vamos para metade do ano, não conseguiu estabelecer, não conseguiu definir. Com o Pepa era de um jeito, muita posse de bola e pouca finalização. Com o Antônio Oliveira, perdeu até o pouco que tinha de resistência. Então o Daniel vai ter muito trabalho pela frente para poder recondicionar essa equipe, taticamente, tecnicamente, recuperar também a parte emocional, que o esporte não vence há mais de 2 meses, e para uma retomada na Série A, que o time volte com a faca nos dentes e comece uma reação, porque a situação vai se agravando a cada jogo que passa. Pois é, vai se agravando, pois não, Vinícius? Até um detalhe sobre o que a gente falou sobre a programação definida para esse início de intertemporada. O esporte confirmou uma informação que já trouxemos de ontem, que esses primeiros dias serão voltados, dedicados à realização de exames, fazer uma espécie de check-up, exames laboratoriais, cardiovasculares, avaliações que aí consistem, né, naquela questão de percentual de gordura, mobilidade, força, potência, testes físicos que engloba o soccer test, por exemplo, e outros. Então, nesses primeiros dias, os atletas não estarão em contato com bola, mas a partir da próxima segunda-feira, dia 16 de junho, aí efetivamente o técnico Daniel Paulista vai começar a trabalhar, movimentando essa equipe do esporte. Pois é, começando a trabalhar aos poucos aí o Daniel Paulista, né? Buscar nesse tempo dar outro destino para o esporte. Esporte que pode conseguir vantagem com relação a alguns times da Série A. Que vantagem é essa, Vinícius? Veja, Maílson, você acompanhou ontem a rodada da Série A, 12ª, não acompanhou? Sim, sim. Pronto, foram 6 jogos e 4 ainda a disputar exatamente os jogos para concluir essa rodada, envolvendo os clubes que estão no Super Mundial de Clubes. E o esporte encara na 12ª rodada um desses clubes que vai disputar agora o Mundial, que é o Flamengo. Então, com essa não disputa, né, não realização de alguns jogos da rodada, o esporte pôde, desde o dia 1º, após o jogo contra o Mirassol, iniciar o período de recesso dos atletas. Retornaram hoje. Os times que atuaram, por exemplo, Maílson, ontem, só vão iniciar, neste momento, o período de recesso. Ou seja, quando eles voltarem a trabalhar, o esporte já vai estar no ritmo considerável e interessante de trabalho com o Daniel Paulista. E quando o esporte já tiver melhor desenvolvido, com esses dias à frente, é que essas equipes irão retornar para iniciar esse protocolo que o esporte está fazendo agora, o esporte tendo
de hoje até a volta da Série A do Campeonato Brasileiro, uma melhor sequência de trabalho do que alguns clubes, dentre eles os que estão também, alguns deles, brigando contra o rebaixamento. Diego, você tem que buscar o seu ponto positivo, né? Enxergar de maneira positiva e buscar fazer por onde aquilo que pode ser enxergado de maneira positiva, de fato, acrescente potencial para a equipe. Isso, Maílson. O Sport, nesse momento, ele tem que se agarrar a qualquer hipótese favorável para poder se manter vivo na disputa. Claro, para que aconteça a retomada do Sport na Série A, tem que alcançar a primeira vitória. Agora, vendo a rodada que teve ontem, né? O Vitória empatou com o Cruzeiro, o Fortaleza perdeu, segue no Z4, o Santos passou pelo Fortaleza, mas está perto do Z4, o Inter também perdeu ontem para o Atlético Mineiro. Então, os adversários, os primeiros que o Sport precisa passar, tropeçaram. Então, para poder voltar na Série A com tudo, basta a primeira vitória contra o Juventude, que é o penúltimo colocado. É a pior defesa do campeonato. Mas para isso, requer tempo. O Daniel Paulista sabe muito bem que a situação não é fácil. Ele assumiu esse desafio de comandar o Sport, sabendo onde estava entrando. Sabendo onde estava, imaginando a situação complicada que o Sport está. Então, ele acredita que o Sport pode se recuperar. Ele acredita que com o trabalho dele pode fazer com que a equipe reaja na competição, mas para isso tem que ter assimilação por parte do grupo. O mercado também tem que ser interessante, e aí a direção do Sport entra nessa conta para ser mais assertivo e preciso com relação aos nomes, mas sobre o começo de trabalho, sim, tem que ser visto de uma forma positiva, se apegar às máximas condições que façam com que o Sport se mantenha vivo na disputa, mas para isso tem que mudar muito e a primeira vitória tem que acontecer. Ô Maílson, pois não, Vinícius. Em termos matemáticos de pontuação na Série A, com os resultados de ontem, veja que o Sport, com esse jogo atrasado, caso vença, claro que isso é uma projeção, uma probabilidade, não é uma certeza. O Sport estava a 7 pontos de deixar o Z4. Agora está a 8. Mas caso vença esse jogo atrasado, o Sport já encurta para 5 pontos de diferença. Então, é o momento de vencer para que vá rodada a rodada, claro, buscando reduzir a distância para os seus concorrentes e, quando for mais palpável, claro que buscar sair desse Z4. Mas é o que você falou, que o Diego falou. Tem que vencer a primeira. Exatamente. Agora, o Sport pagou já a rescisão do Daniel Paulista e agora já está podendo registrar o treinador, Vinícius? Exatamente, Maílson. Sexta-feira passada, o Remo emitiu uma nota confirmando o contato do Sport, a negociação, e basicamente encaminhou a saída do Daniel Paulista. No sábado, o Sport oficializou a contratação do treinador e ficou nesse meio tempo a expectativa do Sport realizar o pagamento da multa rescisória prevista em contrato do Daniel Paulista para que a rescisão fosse consumada, concretizada e o Remo pudesse liberar o que é necessário para o Sport registrar o Daniel no boletim informativo diário da CBF, o BID. Lembrando, Maílson, que treinador e auxiliar precisam hoje estarem registrados no BID para também poder atuar ali à orla do gramado. Então o Sport, no meio dessa semana, pagou essa multa rescisória, um valor ali na casa de R$200 mil, e tudo ok com o Sport e o Remo com referência ao pagamento da multa rescisória do Daniel Paulista, e nos próximos dias Daniel deve aparecer no BID, já ficando apto para comandar o Sport assim que os jogos oficiais retornarem. A questão da biometria facial no Sport, ela qual é o passo que está hoje? Porque vai vir agora uma obrigatoriedade, né? Sim, e se você se recordar, Maílson, se eu não estiver enganado, a memória não estiver falhando, o Sport já iniciou bem antes essa questão dos testes, né, com a biometria facial, se eu não estiver enganado, desde 2024. Iniciou, né, no número reduzido, nas cadeiras centrais, e depois foi espalhando. Então o Sport já tem um processo mais adiantado no que se refere a essa questão de segurança,
o documento, né, o termo que foi assinado de comprometimento dos clubes. Então, o Sport tem tempo até julho para que novos torcedores façam o registro, né, se cadastrem, mas o Sport nesse termo, nesse assunto, está já bem encaminhado. Pois é, vamos aguardar agora por parte da equipe do Sport. O que resta é aguardar o trabalho do Daniel Paulista, que tem um desafio e tanto, hein, Diego? E é um desafio bem complexo, Mailson. Resgatar a moral da equipe, fazer com que o time comece a encontrar o caminho das vitórias, ter um planejamento, um estilo de jogo definido, que o Sport até agora não convenceu o torcedor, e em especial, o Daniel Paulista chegou para comandar o Sport para poder aproximar o torcedor do clube, porque o momento não é fácil, o momento não é nada agradável, né? O Sport teve aquela comemoração do título da Copa do Brasil, não teve repercussão, até porque o torcedor tá chateado, tá revoltado, com toda razão. Agora, o Daniel tem sim esse trabalho complexo na parte tática, técnica e emocional. E quando eu falo emocional, não me refiro ao grupo, porque o grupo tem que ter a motivação, mas sim com relação ao torcedor. O torcedor é um personagem passional, então ele vai sofrer pelo clube, ele vai morrer de amores pelo clube. É uma relação de amor e ódio, mas que no final das contas o Sport precisa entender que o torcedor tem que estar junto, né? O torcedor também não pode ficar à mercê desses resultados ruins, mas o Daniel vai estar sendo esse responsável para tentar colocar a equipe junto com o torcedor e que o torcedor abrace a ideia e busque essa recuperação. O Maílson. Pois não, Vinícius. Sobre até esse ponto que a gente conversou há pouco da biometria facial, fui confirmar, o Sport iniciou o processo bem antes, no ano passado, e desde 15 de fevereiro, era essa data que eu estava buscando, o Sport é obrigatório e exclusivamente é a maneira que o torcedor consegue ingressar no estádio da Ilha do Retiro, desde 15 de fevereiro no clássico contra o Náutico na Ilha do Retiro. Então está tudo muito bem encaminhado. Quem deseja ir à ilha, que ainda não tem que se cadastrar para ter acesso ao estádio rubro-negro.